Precisamos falar sobre o mieloma múltiplo. Apesar de não ser o tema do nosso canal, a gente decidiu falar sobre esse assunto porque o nosso processo de luto passa por essa doença também. E a gente escolheu março para fazer esse vídeo porque é o mês da conscientização sobre o mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer de medula óssea que representa somente 1% dos tipos de cânceres existentes. Dentre os cânceres hematológicos, ele representa apenas 13%, que é um número bem baixo, assim. Não sei se a gente pode considerar como sendo um tipo de câncer raro ou muito difícil de ocorrer. Já que 4 entre 100 mil pessoas podem desenvolver esse tipo de câncer, né? E principalmente se você tem algum descendente direto, como o nosso caso, né? A nossa mãe teve mieloma múltiplo, então nós somos possivelmente, né? A probabilidade aumenta da gente vir a ter, né, maior. Ou se caso ela tivesse uma gêmea ou um gêmeo, né, que os genes são iguais, então a probabilidade de desenvolver também seria alta. A faixa etária no mundo de pessoas que têm esse tipo de câncer é acima de 70 anos. Porém, no Brasil, a faixa etária é a partir dos 60, sendo que a gente já chegou a ver cada vez mais relatos de pessoas com menos idade. Geralmente a gente via mais com 50 anos. Agora 50, 55. Tinha uma senhora que fazia quimioterapia, né, com a nossa mãe, que ela teve quando ela tinha 50, 55, ele voltou 5 anos depois. Mas a gente já viu relato de alguém no YouTube, assim, né, gravando, dando relato, que tinha 38 anos. Então a incidência desse câncer está caindo cada vez mais, assim, a idade, né, a faixa etária está caindo cada vez mais. 38, 40 e poucos anos, né? E assim, a causa exata não se sabe ainda. Até por isso que o mês é o mês da conscientização e não da prevenção, porque como não se sabe o que provoca isso, não tem nem como se pensar em prevenir. Só que alguns estudos conseguem relacionar essa causa com relação à exposição a benzeno e a pesticidas. E lembrando, né, que nos últimos 2 anos aqui no Brasil foram aprovados entre 900 a 1.000 agrotóxicos, acho que 945, se não me engano. Deve ser bem mais agora. De 2019 até esse ano, até janeiro desse ano, que foi o período que a gente viu essa informação exata, né? E assim, será, enfim, a pergunta retórica, será que é coincidência o fato do Brasil ter uma incidência cada vez menor com relação ao mundo, né? A faixa etária cometida ser cada vez menor? Então, significa, né? Lembrando também que o governo liberou pesticidas, agrotóxicos, comprovadamente com ação cancerígena. Então, fica proibido aí. em vários países no mundo e aqui no Brasil está aceitando, né? Está aceitando, né? Não sei. Então, fica aí também para a gente pensar sobre o nosso voto, né? E, enfim, a gente resolveu, para falar sobre o mieloma, usar de alguma ilustração sobre como que esse câncer atua dentro do organismo. Porque geralmente quando a gente olha na internet, a gente vê mais o que é e quais são os sintomas. Só que a nossa curiosidade acabou indo além. Porque os sintomas também variam de pessoa para pessoa, né? Muito variado. Por exemplo, a nossa mãe não tinha dores, mas tem gente que sente dor. Muitas dores. Né? Muitas dores, né? E até é interessante comentar também que para descobrir esse tipo de câncer demora muito tempo. Geralmente já está num estágio bem avançado, porque as pessoas procuram outros profissionais que não da área de oncologia ou hematologia, né? Eles passam por vários, a gente passou por alguns profissionais antes de chegar no diagnóstico. Tem pessoas que demoram de meses a anos para chegar, né? Justamente porque os sintomas, eles parecem inofensivos, pode ser qualquer outra coisa. Outra coisa que vem com a idade, geralmente. Exatamente, como está associado com essa faixa etária, pode ser cansaço, anemia, tá? Pode ser coisa da idade mesmo, né? Dor. Mas agora com a idade cada vez mais baixa, né? Aí talvez, se confunde menos, né? Talvez se chegue ainda a um diagnóstico mais precoce. Então, vamos lá na nossa demonstração analógica, representativa do que acontece no nosso corpo. Lembrando aqui que a gente não faz parte de nenhuma equipe multidisciplinar oncológica, que atua com pacientes oncológicos ou
especificamente com o mieloma, né? A gente não é médica, nem enfermeira biomédica, enfim. A gente deu uma estudada, né, para não falar besteira também, mas, enfim. É o nosso jeitinho, né? Vamos ver se a gente consegue passar isso para pessoas leigas, né, como a gente, né, desse jeito. E até interessante também, a gente chegou a procurar esse tipo de visão sobre a doença, até para algumas vezes entender a linguagem médica. Porque algumas vezes eles falam com a gente fica proteína monoclonal X, né? Aí a gente pega um exame, né? A gente fica curiosa para pegar. Quem nunca pegou um exame de sangue e foi googar para ver o que significa aquilo, né? E aí, no caso, sim, é interessante a gente saber exatamente, né? Pelo menos algumas coisas, assim. Para ter uma ideia. Né? Claro que a gente não vai sair conversando de igual para igual com o médico, porque a gente não tem recursos para isso, mas pelo menos a gente vai ter alguma noção. Então, bora. Quando a gente fala sobre mieloma múltiplo, nós estamos falando também sobre a medula óssea. E o que é a medula óssea? A medula óssea é uma estrutura que existe dentro de ossos longos do nosso corpo. É o chamado também tutano do osso. E nessa parte do corpo são produzidas as células sanguíneas, né, a partir de células-troncos que elas são específicas só para isso. E dentre essas células-tronco tem as mieloides. E as linfóides. Isso, as mieloides elas produzem as hemácias, as plaquetas e alguns dos glóbulos brancos. E a linfóide, ela produz o linfócito T e o linfócito B. Isso, aqui na nossa representação, nós vemos, né, que o vidro, ela representa a medula, e aqui a gente vai apresentar não todas as células, né, porque tem muitas células dentro da medula óssea, então nós escolhemos representar apenas as células mieloides, que são as bolitas verdes, as linfóides, que são as bolitas azuis, o linfócito B, que são as bolinhas brancas, e os plasmócitos, que são representados pelas bolitas pretas. Lembrando que isso aqui é só uma representação, tá, gente? Não se atentem a formato. Nossa preocupação é mostrar a proporção das células, aqui no caso de uma medula óssea saudável. Isso. A gente fez questão de mostrar os linfócitos B, que são essas bolitas brancas, né, como a gente já disse, porque elas são essenciais para se entender o surgimento do mieloma múltiplo. Porque são elas que geram os plasmócitos, né? Quando entra um agente invasor no nosso organismo, esse linfócito B que faz a leitura do código genético, né? Como se fosse a chavinha ali que vai destruir o invasor. Destruir o invasor. E aí ele gera, a partir da leitura desse código genético, ele gera o plasmócito já com anticorpo específico. Por exemplo, a pessoa pega sarampo. Aí chega lá o vírusinho do sarampo, aí o linfócito B faz a leitura ali, decodifica o vírus e produz, né? E sabe o que ele tem que produzir para destruir. Aí ele produz o plasmócito que já vem com esses anticorpos contra o sarampo. Os anticorpos ou proteínas, né? Que ele solta na corrente sanguínea para destruir esse vírus, no caso. Isso, e há diversos tipos de plasmócitos, né? Dependendo do invasor, são gerados tipos específicos para cada um deles. Esse, no caso, foi gerado contra o sarampo. Isso. E, geralmente, em medulas saudáveis, a proporção dos plasmócitos são de até 10%. Isso. Nessa outra figura aqui que a gente trouxe, já é de uma medula óssea com mieloma múltiplo. Aqui no caso, apenas um plasmócito, ele se clonou. Faz de conta, e não pegar o exemplo do sarampo. Só aquele plasmócito do sarampo começou a se clonar. Então, ele vai produzir só anticorpos, né, no caso, contra o sarampo. E vai ficar só ele. Apenas ele. Até quando a gente ouve a palavra, caso a gente esteja ouvindo o médico falando ou pesquisando, geralmente a gente fala sobre proteína monoclonal, né? Nesse sentido, é falado justamente para mostrar que é o clone de um só tipo de plasmócito. Isso. No caso, a proteína que ele se refere é um anticorpo. Isso. E, enfim, né, como a gente já falou, então, e como a gente pode ver aqui também nessa imagem, os plasmócitos, eles são clonados de uma forma muito enlouquecida e acaba atrapalhando
a produção das demais células do sangue, inclusive os eritrócitos, que são as que produzem as hemácias. E com um número baixo de hemácias, logo vem a anemia, que é um dos sintomas do mieloma múltiplo. Aqui nesse potão, a gente tem a corrente sanguínea saudável. Nós temos hemácias, que são os botões vermelhos, as plaquetas, os quadradinhos de EVA, né? E essas bolitas aqui, que são todos os outros componentes sanguíneos, como, por exemplo, os glóbulos brancos, gordura e demais elementos. Já nessa outra representação, nós temos uma corrente sanguínea com mieloma múltiplo. Né? Então, a gente vê esses canudinhos rosas, que elas representam as proteínas, ou os anticorpos, que são produzidos pelos plasmócitos. Né? Então, como eles estão em excesso na medula óssea, eles vão liberar também um excesso de proteína na corrente sanguínea. Elas podem ser de cadeia leve, a capa ou lambda, e de cadeia pesada. Né? Porque pode ter a combinação das duas, de cadeia leve e as de cadeia pesada, como o IgA, IgG, IgM. E cada tipo de proteína ela pode gerar sintoma específico. Por isso que nem todo mundo que tem mieloma múltiplo tem os mesmos sintomas. E esse excesso de proteína na corrente sanguínea, ela acarreta uma série de problemas no sistema como um todo, né? Um deles é a questão da fragilização dos ossos, que se tornam mais quebradiços, né? E algumas vezes geram até certos tumores ao redor de certos lugares. Como que isso acontece? Essas proteínas, elas inibem a produção de uma célula que chama osteoblasto, que são células que constroem os ossos e estimulam ao mesmo tempo a produção dos osteoclastos, que são as células que decompõe os ossos. Nesse processo, né, de decompor, mas num corpo saudável, ele decompõe e vai se recompondo ao mesmo tempo. Mas com esse excesso de proteína na corrente sanguínea, acaba havendo um desequilíbrio. Ela estimula só tipo de célula que destrói, né, o osso, então acaba quebrando no final. E gera também o excesso de cálcio no sangue, né, porque quando o osteoclasto chega lá e destrói o ossinho, ele libera cálcio na corrente sanguínea. E isso gera uma hipercalcemia, que pode gerar, inclusive, confusão mental nos pacientes com mieloma múltiplo. Além disso, as proteínas elas acabam aderindo nos túbulos renais. E isso acaba provocando uma insuficiência renal, porque os rins não conseguem filtrar direito o resto do sangue. A pessoa pode vir a precisar de hemodiálise, né? Isso, é um sintoma bem comum. Embora nossa mãe não, na fase de tratamento, a maior parte do tratamento, ela não apresentou, né? Então, geralmente nos exames de sangue se verifica pelo nível de creatinina, né, que se identifica se tem algum problema nos rins. Outra coisa que essas proteínas podem fazer, né, prejudicar, são os nervos, que elas aderem, né, elas grudam ali nas terminações nervosas que levam a neuropatias. Por exemplo, a pessoa pode sentir muito formigamento nas extremidades. Isso. Além disso, também pode haver o espessamento do plasma sanguíneo, né? O excesso de proteína ela gera uma viscosidade muito maior do que o sangue geralmente tem. E essa hiperviscosidade no sangue ela pode acarretar trombose, flebite e hematomas. A gente parece assim que é excessivo a gente falar sobre isso num vídeo, né, nós que somos pessoas leigas, mas a gente achou legal falar sobre essas informações justamente porque quando a gente fala de uma doença difícil de encontrar, meio rara, é muito comum que algumas pessoas falem algumas besteiras com relação a como a doença surge. No caso, a gente teve uma parente próxima que ela falou que vamos dizer assim, que a gente teria levado a minha mãe a desenvolver o mieloma múltiplo porque a gente parou de comer carne e minha mãe também optou por parar de comer carne, né? E como a anemia é um dos sintomas, falou, viu, vocês não comem carne, não sei o quê. Ela achou assim que foi a anemia que provocou o mieloma múltiplo. Não, mas é o contrário, né? A origem dessa anemia é outra, né? A deficiência de ferro, outra substância. Por isso que é interessante a gente entender mais ou menos
pelo menos ter uma vaga ideia de como que essa doença é desencadeada e até para, né, não falar besteira por aí no sentido de prejudicar mesmo as pessoas que estão enfrentando essa barra, né? Bom, a gente vai terminar nosso vídeo por aqui, avisando que vai chegar uma segunda parte em que nós vamos falar sobre como que foi a trajetória da nossa mãe até o diagnóstico dessa doença, que, como a gente já disse, geralmente demora para ser diagnosticado. Até lá!